Rafinha, mentira tem perna curta, mas pelo jeito sobra espaço para a tornozeleira da polícia. Marcelo Nascimento. Olha, para quem não conhece a história do Marcelo, eu andei te pesquisando a fundo, lá dentro do teu íntimo. Não tão fundo Não. e muito longe do Calma, íntimo. até porque o teu íntimo demoraria muito para chegar. Demoraria, com certeza. Ô, Marcelão, eu posso dizer que você foi um dos maiores charlatões da história desse país? Acho que falsário ficaria melhor a colocação. Melhor, falsário. Falsário. Falsificava a identidade, me passava por outra pessoa, acho Me que diz falsário. um resumo de itens de coisas que você fez para o pessoal. Sei que você foi, né? Guitarrista do Engenheiros do Havaí. Foi. Trabalhou de baterista no Nenhum de Nós. Foi. Você foi piloto de avião. Você foi dono da Gol. Foi. Dono... Por alguns dias. Por alguns dias. O que mais você foi? Uma série de coisas que você fez. Acho que se fôssemos enumerar, teria que ser uns 3 programas. Olheiro da seleção. Olheiro da seleção brasileira. E me fala uma coisa. Tudo... Inclusive comia bola. Inclusive já, devidamente Foi. munido. Você entrou nessa história, isso vem de você mesmo? Era para se destacar de alguma forma? Era para tentar ter um status que você não tinha? Por que você mentia e enganava tanto as pessoas? Não, Rafinha, geralmente as identidades falsas eu usava porque eu era foragido da polícia. Então, obviamente, eu não podia usar a minha identidade. Perfeito. Eu usava outras identidades e as profissões, cada uma era na oportunidade que tinha para eu desempenhar alguma coisa. Então, não era uma escolha assim a esmo, né? Eu tinha uma finalidade. Essa, por exemplo, de observador da seleção brasileira, uma história curiosa. Eu estava num hotel hospedado no Paraná e a polícia ficou sabendo que eu estava naquele hotel. Sim. Porém, como eu estava com um nome falso, eles não tinham como descobrir aonde eu estava, qual apartamento que eu estava. E tinha um time de futebol hospedado no hotel que ia jogar aquele dia na cidade. Eu falei, como é que eu vou sair dessa situação? A polícia está lá fora me esperando, os caras vão me engatar, não tem jeito. Eles estavam atrás de você? Estavam atrás de mim. E nessa situação, foi bem na época da Copa, acho que 94. Eu tinha comprado para torcer todo o agasalho da seleção, camisa, bolsa, enfim, todo o material da seleção brasileira. Quando eu vi aquele time de futebol lá, eu falei, puta, já achei a saída, como é que eu vou sair daqui? Eu encontrei o pessoal na sala de jogos, os jogadores, e já com o uniforme da seleção brasileira, da CBF e tal. Os caras, você está fazendo o que aqui? Eu falei, sou observador técnico da seleção, eu vou no jogo com vocês. Isso apareceu assim? Assim, do nada, foi questão de dinamismo, né? Eu tinha que sair daquela situação. E realmente deu certo, porque eu fui no meio dos jogadores, passei pela recepção, entrei no ônibus deles e acabei, depois do jogo, ainda pegando uma carona no ônibus até a cidade onde eles estavam. E você estava fugindo daquele momento de que delito? De um delito também de falsificação. Também era... eu era foragido, né? E a polícia tinha descoberto que eu estava na cidade e exatamente naquele hotel. De todas essas mentiras, qual delas que colocou a tua vida em risco? Olha, mentira... ou algum crime, alguma coisa? Não. A minha vida nunca correu risco pelas identidades falsas, né? Quando eu pilotava e voava para um pessoal de fronteira, aí sim, aí eu fiquei em risco, mas aí como eu mesmo, não por identidade. Está devidamente registrado no teu documentário que você fazia esse transporte aéreo de droga, e isso te colocou em algumas situações. Quando é que as tuas mentiras e as pequenas mentirinhas do dia a dia se transformaram em verdadeiros crimes na tua vida? Então, na verdade todas, porque eu usava identidade falsa, né? E falsidade ideológica é um crime. Então, isso cada vez que a polícia me pegava, estava com uma identidade falsa. Então, respondia uma falsidade ideológica. Sim. Então, mas enfim, eles estavam atrás de mim mesmo por esse serviço que eu prestava de piloto, né? Não só voei para narcotráfico, mas voei para contrabandistas, trazia coisas do Paraguai, enfim. Essa situação, sim, já me colocou em risco. Agora, as identidades falsas não, até porque eu ganhava dinheiro com o voo que eu fazia
ia torrar meu dinheiro em festas. Viajava pelo Brasil inteiro, ficava em resorts e tal, com identidade falsa. Um pouco dessa tua busca por... tem muito nesses registros que eu vi, tanto do teu documentário quanto do filme Vips, que aliás do Tunico Melo, amigão meu, diretor, mostra muito que você queria estar vivendo uma vida, inclusive financeira, que você não teria condições naturalmente de viver. E tem muita gente que faz isso para furar uma fila, quer dizer, para furar uma fila, para entrar numa balada, um bicão e tudo mais. Está cheio de Marcelo. Você era o passo à frente disso aí. Assim. Eu era o passo à frente porque eu fazia as coisas exatamente pensadas, planejadas, né? Uhum. E aí sim, a oportunidade que aparecia, eu com certeza aproveitava. A vida de alguém ficou em risco por causa das tuas mentiras? Uma vez me perguntaram se eu matei alguém, só se foi de raiva. Porque não tinha outro problema. Não, nunca ninguém... Não. Só se foi de raiva. Então, uma pessoa que talvez tenha ficado com muita raiva de você foi o senhor Amaury Júnior. Não, imagina. A Amaury é um doce de pessoa. Não ficaria com raiva. Não. Mas eu quero passar um trecho da tua entrevista com ele. Você deve estar acostumado com todos os teus trejeitos eu acho que dessa entrevista. Foi o que me trouxe a ser o que eu sou hoje. O passo principal foi essa entrevista com a Amaury. Tem esse momento no filme, inclusive. O grande momento aqui, onde ele engana o Amaury Júnior de que ele é dono de uma grande companhia aérea. E ele vai levando essa mentira longe. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu queria que vocês conhecessem o Henrique Oliveira, que é vice-presidente da Gol. Ele é filho do Constantino, que é o presidente, não é? Parabéns à Gol, porque a Gol está passando ao largo dessa crise, não é? Qual é o segredo da Gol? Qual é o segredo da Gol? Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém. Então nós temos nossos aviões pagos, quitados e não fizemos leasing, o que prejudica a aviação. Parabéns, Henrique. Leve o nosso abraço ao Constantino e a toda a diretoria da Gol. Levarei e é um prazer estar com você e sempre que precisar pode contar com a gente. Gol e Gol. Show de bola em aviação. Show de bola. Mas é um cara de pau que inventa até slogan para as companhias. E olha só... Depois eles podiam ter abraçado, fazendo propaganda. Verdade. E interessante é que nessa história toda, a única coisa que não era verdade é que eu era filho do dono da Gol, né? Porque a Gol realmente tinha tudo pago. Então essas informações todas... Eu já tinha. Ainda mais quando... Gente... Eu estava bêbado naquela história ali, então se beber não dê entrevista. Bom, mas o Amaury Júnior também cai entre nós. Ele cara, mas dá uma mamada. Ele dá, se dá uma mamada. Eu sei. Você podia ter falado que você é presidente do Brasil. Eu estou aqui com a Dilma. O grande presidente. Ele não está nem aí também. Verdade. Mas assim, o Amaury sempre foi, desde que eu conheci, esteve comigo também depois desse episódio. E é uma pessoa extremamente gentil. Hoje eu conheço o Amaury, que naquela época eu não conhecia. O Amaury, inclusive, eu vi uma entrevista dele te chamando de gênio. Um gênio do mal, mas um gênio. Porque tem por trás... Eu sei que eu estou sendo super amigável contigo, mas você era um criminoso. Eu cometi um crime. Tanto que eu paguei por ele a parte que eu tinha que pagar em regime fechado. Tive a progressão e hoje trabalho, presto consultoria, dou palestras... pagando minha dívida com a sociedade também. Tá pagando com uma tornozeleira. Mostra a tua tornozeleira aqui. A Lola. Lola, tem nome. Isso aqui, ó, anda para cima e para baixo, a polícia sabe aonde você tá. Sabe, a justiça, isso aqui é totalmente monitorado, tanto pela polícia como pela Secretaria de Justiça do Estado do Mato Grosso. O pessoal agora está assistindo. Olha, eles estão lá na Band, olha lá. Eles estão na Band, eles estão com o Rafinha, que louco. Verdade. Mas isso aqui é a humanização do sistema prisional, né? É o futuro. Vamos falar ainda sobre essa questão do cárcere, uma série de outras questões. Um intervalo comercial rapidinho, são 2 minutinhos, a gente volta com o Marcelo. Tem muita história para contar, não sai daí. Voltando com Agora é Tarde. Eu estou aqui num papo muito legal com o Marcelo Nascimento, que está com a Lola. Mostra a Lola de novo. Que isso aqui é uma tornozeleira. Ele só está aqui sob autorização do Dr. Geraldo Fidelis, juiz da 2ª Vara de Cuiabá, e Dr. Nelson Campos Maciel, promotor de justiça. Dr. Joelson. Joelson, tá vendo? Você, aliás, se fez de policial também, não tem esse papo? Me passei por delegado numa situação. O que você não fez, mas... Daqui a 2 semanas tá ele apresentando, falando que é o Rafinha Bastos.
Ei, Não, hoje em dia não mais. Como é que... Hoje em dia não mais. Essa história da... Mas o baterista do Nenhum de Nós era da tua terra. É gaúcho também, o Sadi. Eu aproveitei que o Sadi era gordinho, né? E para se fazer de gaúcho, você também teve. Não cheguei a tanto. Tá bom. Só superficial. Visitar Porto Alegre? Não, eu já fui algumas vezes em Porto Alegre. São maldosas as pessoas. São. Marcelo, mentira. O que faz uma boa mentira? O que precisa ela para conseguir convencer? As pessoas, hoje no dia a dia, a gente vê muito isso aí com político, né? Mentem descaradamente. Mas eu acho que a mentira em si depende do fato, né? A pessoa tem muita gente mesmo, fala, eu não consigo mentir. Consegue, se a situação for favorável para a mentira. A mentira, não existe uma mentira pequena, uma mentira média, uma mentirice. Isso é mentira. Né? Então, quando a pessoa está, o jovem mesmo, está na escola, estuda de manhã, está cansado, não quer ir para a escola, eu estou com dor de cabeça. Você tem que ser convincente naquilo que você está fazendo. Né? E se confunde, é uma linha muito tênue da mentira com a persuasão. Porque a persuasão, você também faz a pessoa acreditar naquilo que ela quer. Né? Você tem que fazer uma história para que essa pessoa acredite naquilo que você está falando. Entendi. Então, a mentira, tem pessoas que dizem, eu não minto. Mentem. As pessoas mentem mentira pequena e falam, essa é uma mentirinha. Não, é mentira. A impressão que eu tenho para eu mentir, eu vou dizer como é que eu minto, que eu minto muito pouco, mas eu minto como todo mundo. Desculpa, engasguei. É o seguinte... Uma água pro mês. Eu acho que quando você entra em detalhes muito específicos da sua mentira, você engana todo mundo. A pessoa fala assim, você estava... Rafa, você não veio a aula ontem? Pô, você nem sabe. Eu estava jogando bola na quarta-feira e começou a chover. Pô, na quarta-feira, aliás, eu joguei com o Flávio, com o César. O César também ficou gripado, você nem sabe. Quando você começa a entrar no Flávio, no César, a pessoa fala, é muita informação para isso ser mentira. E aí eu acho que é bem isso. O excesso de informação, às vezes, bem convincente. Bem embasado. Bem embasado, fundamentado. Eu acho que é fundamental para se dar crédito a uma mentira, né? Então, eu acho que em termos é isso. Quando você fazia essas coisas grandes de, sei lá, mentir que é um piloto de avião, você, aliás, tinha brevet e tudo mais. Não era no meu nome, né? Mas eu tinha o brevet. Ok. Tá bom, você não tinha um brevet, então você não era piloto. Piloto era a pessoa que você inventou. Não. Foi assim. Como eu estava foragido, eu fiz o curso com outro nome. Mas eu fiz o curso. Você não se confundia no meio dessas... Quem eu sou? Às vezes. Uma vez eu esqueci a minha data de nascimento original. E deu a de um fake? Não, eu não dei, né? Eu derrubei teu livro. Aliás, já que eu derrubei, vou mostrar aqui o livro. Esse é o livro que a Mariana escreveu, foi o que deu origem sobre a tua história, documentário, né? E ao filme. Né? E esse aqui é o livro que você escreveu. Esse é o filme. É uma ficção, um livro. Um romance de ficção, com algumas coisas que eu vi. Escreveu na cadeia. Escrevi na cadeia. Eu vi um negócio muito louco, tem umas coisinhas ainda para falar com você. No documentário, quando você vai para a cadeia, a sua mãe fala para você assim, mas o Marcelo, por que você não estuda a Bíblia e sai, abre uma igreja e ganha dinheiro de todos os trouxa do mundo? A mãe do Marcelo falou isso. Foi. Tá aí uma influência gostosa de casa, né? Não, olha, é porque de tantas coisas que ela viu, ela falou, você devia ser pastor. Ou sei lá. Ela sofria com essa história? Eu acho que não, porque durante um tempo eu falei, mãe, não adianta você ficar preocupada, porque desde os 16 anos eu vivia longe de casa. Como era, Marcelo? O que você sentia quando você estava envolvido numa mentira muito grande? A adrenalina disso, que colocava às vezes a tua vida em risco, às vezes a vida de alguém. Você estava envolvido numa situação que era muito nova e tudo tinha que ser muito no improviso. Como é isso, cara? É aquilo que eu te falei, é dinamismo. Mas eu não tenho essa situação por mentiras de realmente minha vida ter ficado em risco. Nenhuma, de fato. E assim, cara, você se sente bem. Uma vez um psiquiatra falou assim, Marcelo, quando ele dava um golpe e pegava o dinheiro, ele sentia prazer. Lógico, idiota. Eu vou sentir o quê se eu fiz aquilo para ganhar dinheiro? Gênio da humanidade, né? Como que o cara vai... Isso é lógico, se eu planejo, olha, eu quero trabalhar e comprar um carro, e eu vou lá e compro o carro, qual é a minha sensação? Agora você não aplica mais esses golpes. Não, há muito tempo. Por quê? Essa adrenalina morreu, você não quer mais passar por isso? Encontrou
algum colega de cela um pouco mais, como é que eu posso dizer, bem dotado que te machucou? O que aconteceu? Na cadeia não tem Só isso há muito pensa tempo. nisso. Cada um lembra do que gosta. É né? verdade. Mas, enfim. Cada um chora por onde sente saudade, né, Marcelo? Mas assim, bom, só para esclarecimento, essa fase do sistema prisional acabou há muito tempo. Isso era quando não tinha visita íntima. Quando eu entrei, já tinha. Ok. E em relação a ter parado com o crime, chegou minha hora, porque eu estou usando tudo aquilo que aconteceu comigo hoje no meu trabalho, para ganhar grana. E eu sou muito bem pago pelo que eu faço. Mas eu não sei se eu acredito em você. Alguma próxima mentira planejada? Ou... Não. Tá. Hoje eu ganho grana ensinando as pessoas como elas podem fugir de uma mentira, como elas devem trabalhar num poder de persuasão. Então as minhas palestras são nesse sentido. Tem muita gente que não mente. Eu, por exemplo, há 41 anos, nunca falei uma mentira. Verdade. Faz mais ou menos uns 40 que minha mãe te assiste na verdade. Não, Marcelo, eu comecei pequenininho. Começou com um ano. Você gostou do nosso papo? Não. Mais uma mentira. Marcelo Nascimento, senhoras e senhores, obrigado. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco volta com mais programa. Não sai daí, não sai.